Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre a ortogonalidade das funções trigonométricas e como calcular os coeficientes da série de Fourier. Nós já sabemos que esses dois sinais que aparecem aqui, né, são dois sinais periódicos no intervalo de menos L até L e também harmônicos, né, porque são representados por funções harmônicas aqui. No entanto, a soma desses dois sinais não é um sinal harmônico. Ele é sim um sinal periódico dentro do mesmo intervalo, mas ele não é harmônico, né? Tá. Agora, um outro resultado que nós vimos também é que dado um sinal harmônico qualquer, né, vou chamar aí de f de x, ele sempre vai poder ser escrito como uma combinação de várias ondas harmônicas, né? Aqui eu estou representando várias por infinitas ondas harmônicas aqui, na verdade, porque a gente não sabe quais que vão estar presentes e quais que não vão estar, né? A questão é como fazer isso, né? Como, dado um sinal não harmônico, f de x, como saber, né, a maneira correta de escrever ou reescrever esse sinal como uma combinação linear de vários sinais harmônicos. Para fazer isso, nós precisamos ser capazes de calcular ou de saber, né, esses coeficientes todos que aparecem aqui. Ó. O coeficiente da amplitude que aparece multiplicando cada termo dessa série, né, os A's e os B's. Né? Então, se a gente conseguir calcular esses coeficientes, então a gente encontrou uma maneira de fazer essa tradução, ou seja, de pegar um sinal não harmônico e escrever ele como sendo uma combinação linear de vários, por vezes até infinitos, sinais harmônicos. Então vamos ver como fazer isso. Vamos agora dar uma olhadinha, né, nas relações de ortogonalidades que estão presentes nas funções trigonométricas e que vão ser bastante úteis para a gente achar ali os coeficientes da série de Fourier que nós estamos buscando. Né? Bom, são propriedades geométricas, né, envolvendo a integral, envolvendo a área embaixo desses sinais. Né? Mas um resultado que pode ser facilmente obtido, né, calculado, e também pode ser interpretado geometricamente, é que a integral dessa função aqui, ó, no intervalo de menos L até L, integral de uma função harmônica, eu coloquei aqui cosseno, mas poderia ser seno, né? Isso aqui vai ser sempre zero. Bom, a função cosseno, ela é aquela função que oscila, né? Então tem máximos e mínimos alternados, né? Se a gente somar a área que está para cima, a área que está para baixo do eixo do x, uma vai acabar sempre anulando a outra quando a gente integra dentro de um intervalo simétrico desse, né? Para visualizar um pouquinho melhor isso, eu vou mostrar ali no GeoGebra. Então, olha só. O que vocês estão vendo aqui é o gráfico de uma função do tipo cosseno de x, não, seno de x, né? Dentro de um intervalo de menos L até L, uma função do tipo harmônico, onde nós podemos escolher o valor daquele número inteiro n. Né? Então, podemos variar o n aí de 0 até onde a gente quiser. Né? Bom, primeiro perceba que no caso em que n é igual a zero, isso aí é trivialmente verdade. Né? A área embaixo dessa curva aqui é zero, porque essa curva é constante igual a zero, né? Então não tem área nenhuma. Mas para n igual a 1, nós temos aqui a formação desse primeiro harmônico, né? Onde vê-se claramente que a área na parte de cima e a área na parte de baixo são idênticas, então uma cancela com a outra, né? Resultando numa integral nula nesse intervalo. Né? Para n igual a 2, vai acontecer o mesmo fenômeno, a diferença é que existem quantidades maiores de harmônicos ali envolvidos. Né? Mas, novamente, ó, as áreas para cima e para baixo, né, uma cancela com a outra, e isso vai ser verdade para todos os valores de n. Né? A quantidade de área em cima e embaixo é exatamente idêntica, resultando nesse padrão, né, de integral nula. Vocês estão vendo. Muito bem. Então, isso justifica o que está escrito ali, mas também essa integral pode ser resolvida algebricamente sem nenhuma dificuldade. Né? Pode-se verificar que isso aqui é claramente verdade para qualquer valor inteiro. Né? Esse aqui é um ponto importante, é que o n, que é aquele número que aparece ali, tem que ser necessariamente um número inteiro. Né? 0, 1, 2, 3, os negativos também, né? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Né? Muito bem. Tá, mas aí eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente então. E se eu fizer a integral dentro desse mesmo intervalo de menos L até L, da função cosseno de npx sobre L, até aqui é igual, né? Ao quadrado. Então veja, agora não é só cosseno, é cosseno elevado ao quadrado, né?
Quando a gente pega o cosseno e eleva ao quadrado, o cosseno ao quadrado ele vai ser uma função sempre positiva, não tem como isso aqui dar negativo, né? Então não vai ter área para a parte de baixo. Então certamente o resultado dessa integral aqui não vai ser zero, né? Aliás, ao invés de escrever cosseno ao quadrado, eu vou escrever assim, ó, cosseno vezes cosseno. Ah, por que não escreve cosseno ao quadrado, né? Poderia, mas eu vou escrever separadamente assim, já já a gente vai entender por quê, né? Eu intuitivamente já sei que essa área aqui ela não pode ser zero, né? Porque o cosseno ao quadrado sempre positivo, aquela história lá. Mas vamos dar uma olhadinha lá no GeoGebra. Então, isso aqui que vocês estão vendo agora é o gráfico da função o seno ao quadrado, seno elevado ao quadrado, tá? Bom, como a gente já tinha comentado, né? Veja que o gráfico dessa função ele está totalmente, inteiramente aqui acima do eixo do x. Portanto, a soma dessas áreas aqui, como todas elas são positivas, não vai anular de forma alguma, né? O resultado vai ser certamente um número positivo, né? Mas veja se dá para perceber intuitivamente o que acontece com essa área, né? Ó, veja, para qualquer valor de n isso é verdade. Então, para n igual a 1, nós temos a área é a soma dessas duas aqui, né? Para n igual a 2, eu tenho duas áreas, 4 trechos aqui para somar, né? Vocês acham que a área vai ficando maior ou menor à medida que o n vai aumentando? Pensa aí, vê se é o que a intuição de vocês dizem, tá? Mas de qualquer maneira, né, já dá para perceber aqui claramente que não é zero. Tá, muito bem, voltamos aqui. Eu posso pedir para o programa calcular para a gente a área aqui embaixo, né? Então esse cálculo de área que é numericamente igual à integral, né? É uma integração numérica feita aqui no próprio software, né? Mas o que ele está acusando para a gente aqui? Que essa área vale 2,2, né? Enfim, aí eu vou mudar o valor do n e veja o que acontece. Percebam que o valor da área permanece inalterado, né? Independente do número inteiro n ali. É claro que no caso n igual a zero, nós temos zero porque nem tem área nenhuma ali, né? Mas de n igual a 1 em diante, olha só o que acontece. Então essa área ela é idêntica para qualquer valor de n, né? O que acontece aqui é o seguinte, ó. Aqui, por exemplo, tem só dois trechos, né? Duas areazinhas para somar, só que elas são bem grandes, né? Bem robustas, como que eu digo, espaçadas, né? Mais grossas. Agora, para n igual a 2, tem 4 trechos, 4 áreas, só que elas são mais fininhas, né? E aí é uma relação que uma coisa acaba compensando a outra, né? Então, o n não altera o valor dessa área. Tá, agora esse valor 2,2 aqui, eu não mencionei antes porque a gente não estava utilizando isso aqui para nada, né? Mas aqui no programa eu posso mudar o tamanho do intervalo L, né? Esse L aqui é arbitrário, então ele pode ser escolhido da maneira que a gente quiser. Pode fazer o intervalo mais longo, mais curtinho, né? É só uma questão de visualização aqui. E aqui embaixo aparece para a gente o valor que eu estou selecionando para o N. Eu posso selecionar aqui também, ó. Olha só, posso aumentar e diminuir, né? E o que a gente percebe? A gente percebe que o valor da área é igual o valor escolhido para o L. Ó. Olha só, para L igual a 1,8, a área é 1,8. Para L igual a 0,9, a área é 0,9 e assim por diante, né? Então, qual que é a conclusão que a gente consegue chegar geometricamente só explorando essa simulação? É que o valor da área aqui, nessa integral, né, ela é idêntico para todos os valores de n e igual o valor da variável L, simplesmente. Então, vamos lá. Vamos escrever isso que a gente aprendeu aqui, então, né? Então, eu vou escrever o seguinte, ó, que o resultado dessa integral aqui vai ser simplesmente L. Veja, eu nem especifiquei quanto vale esse n aqui. Esse n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número inteiro, tá? Diferente de zero, né? Muito bem. Aqui eu escrevi para o cosseno, mas essa mesma análise ela vale exatamente igual, né? Absolutamente igual para a função seno. Então, essas relações aqui para seno e cosseno elas são idênticas, né? Basta trocar seno por cosseno ali, que vai ficar exatamente do mesmo jeito. Legal? Então, olha só que legal, né? Quando a gente faz a integral de qualquer função harmônica,
dentro do intervalo de menos L até L, o resultado é zero. Agora, quando a gente faz a integral da função elevada ao quadrado, né, que é ela vezes ela mesma, o resultado não é zero. O resultado é igual o valor do intervalo escolhido. Tá, mas e se eu fizer aqui a integral de duas funções harmônicas? Porque no fundo aqui o que nós estamos fazendo é a integral do produto de duas funções harmônicas, né? Isso aqui é uma função harmônica, isso aqui é outra. São duas funções multiplicadas, né? E se eu fizer a integral de qualquer função harmônica arbitrária com outra função harmônica não necessariamente igual à primeira, arbitrária também. A única coisa, claro, que nós vamos pedir aqui é que essa variável n e essa variável m que aparece ali, então agora além do n, né, o m também tem que ser um número inteiro. O que a gente pode dizer sobre essa integral aqui? Quanto que vai dar isso? Qual que é o resultado? Bom, para responder isso, vamos retornar lá à nossa simulação. Agora o que vocês estão vendo aqui é um gráfico da função seno de n πx sobre L com m πx sobre L, onde n e m são números inteiros, né, que nós podemos ajustar aqui à vontade, né? Então vamos colocar aqui, ó, dois arbitrários, né, só para a gente verificar. Vou colocar menos para não complicar tanto a visualização, né? Tipo, ó, 2 e 3, né? São dois números inteiros. O que vocês acham que dá essa área aqui, ó? Bom, pelo menos nesse exemplo aqui, é mais ou menos evidente que a área total aqui vai ser zero também, né? Porque olha só, essa área pequenininha cancela com essa área pequenininha, essa outra área aqui cancela com essa outra cancela com essa. Então, mais ou menos não é difícil da gente visualizar, né? E se convencer de que o resultado dessa área vai ser zero. Tá, mas vamos escolher outro então. Será que foi sorte ou é sempre assim? Então, n igual a 5 e n igual a 6. Bom, aí já é um pouco mais difícil de visualizar, né? Mas se a gente fizer algum esforcinho, ó, olha só, tenho aqui uma amplitude bem alta, no máximo, né? Um valor mais alto aqui, que parece idêntico a essa outra aqui que está para baixo, né? Então parece que essa aqui cancela com elas. Depois tem uma que é um pouquinho menor aqui para baixo e tem uma que é um pouquinho menor aqui para cima também. Então essas duas acabam cancelando também. Bom, e assim sucessivamente, né? Então vocês vão vendo que sempre tem uma área correspondente em cima e embaixo que vai acabar cancelando, tá certo? Até essa pequenininha, ó, tá vendo? Tem uma areazinha bem pequenininha aqui embaixo. Será que tem uma areazinha bem pequenininha em cima em algum lugar para cancelar com essa? Aqui, ó, bem aqui em cima, tá vendo? Então, no final das contas, para qualquer valor de n e m que nós colocarmos aqui, essas áreas sempre vão cancelar também. E o resultado vai ser uma integral nula, né? Claro, isso excluindo o caso em que o n é igual ao m, porque se os dois forem iguais, aí nós vamos cair novamente naquele caso que é elevar ao quadrado, né? Ó, quando os dois são iguais, aí todas as áreas vão ficar para cima, né? E então nós temos dois casos aqui para a gente separar, né? No caso em que esses dois números inteiros são iguais, isso é equivalente a elevar ao quadrado, que é o caso que nós já vimos, né? Que corresponde a essas áreas aqui, que isso tudo vai ser igual a L, né? Quando n e m são dois números diferentes, sempre vai anular, tá certo? Então, eu posso escrever o seguinte agora. Bom, a gente tem que tomar cuidado de como escrever isso aí, né? Porque precisamos especificar de qual caso que nós estamos falando, porque o resultado dá diferente, né, de caso para caso. Então, eu vou escrever assim, ó, se o n for igual, ou melhor, diferente do m, né? Se eles forem diferentes, o resultado dessa integral aqui vai dar zero, né? Deixa eu escrever melhor agora. Vamos resumir o que nós aprendemos, né? Então nós aprendemos que a integral de dois sinais harmônicos n πx sobre L multiplicados vai ser igual a... Bom, aí nós precisamos abrir os dois casos, né, para analisar. Bom, primeiro, se o m e o n forem iguais, né, o caso em que m é igual a n, aí nós temos o caso em que é equivalente a elevar ao quadrado e que nós já vimos que o resultado dessa integral aqui é L,
né? Agora, se o m for diferente do n, aí nós vimos que o resultado dessa integral aqui vai ser zero. Legal? Bom, e essa relação de ortogonalidade, essa é a relação de ortogonalidade, né, das funções trigonométricas. Ela vale não só para o seno, mas para o cosseno, aliás, não só para o cosseno, mas para o seno também. Tá? Vou escrever aí. Mas no caso especial de duas funções harmônicas, uma do tipo seno e uma do tipo cosseno, essa integral aqui ela vai dar zero sempre. Mesmo quando o n e o m forem iguais, porque essas duas funções nunca vão ser iguais, né? Mesmo quando tiverem o mesmo número inteiro. Né? Então essas três relações são chamadas relações de ortogonalidade das funções trigonométricas. Agora, como que isso pode nos ajudar a achar os coeficientes da série de Fourier? Essa é a questão que nós vamos ver a seguir.